Olá, boa noite. Eu tava aqui pensando na live, né? Vamos mais para uma live hoje. E eu queria tocar vocês com essa live, com tudo que passou na minha cabeça nesses dias aí, porque cada tema escolhido, ele não é escolhido à toa. Cada tema escolhido é pensado, é muito pensado e feito com muito carinho. Ô, Elizabeth. Então, para passar para vocês o que eu quero, o recado que eu quero passar hoje com a Natália. Nath, eu já vou te chamar, só um minutinho. Eu quero mostrar para vocês uma companheira, uma pessoa que vive aqui comigo na minha casa. Essa aqui, não sei se vocês conseguem ver, é a Letícia. A Letícia, ela tem muita importância na nossa vida. Só de falar nela, eu já me emociono. Por quê? Porque a Letícia mostra pra mim ela mostra pra mim a ingenuidade da minha filha. Né? Então, todas as vezes que a gente vai falar de namoro abusivo, tem uma coisa que vem muito recorrente em mim, né? O que é? É o fato das nossas meninas estarem perdendo a ingenuidade muito cedo, né? E querendo ou não, o namoro, ele faz isso. O namoro antecipado, o namoro antes da época, eu não sou uma defensora dos bons costumes, não é isso. Mas o que eu quero passar é valor, né? O que acontece com uma menina que antecipa a idade dela? Né? O que acontece com uma menina que vira mulher antes da hora? Né? Porque não é só a questão de namorar, é a questão de engravidar, é a questão de perder a fase da escola, a fase do colégio, a universidade, é o fato dela não poder ter uma profissão e mais tarde ela se tornar dependente financeiramente de um homem. Então, o namoro entre adolescentes traz isso. E nós precisamos tratar disso com muito carinho. Então, eu vou trazer aqui hoje uma psicóloga, uma profissional incrível, que tem esse mesmo olhar que eu da preservação da infância. Eu vou deixar a Letícia aqui do cantinho e qualquer coisa a gente chama ela depois, né? Minha filha tem muito carinho por essa boneca. Então a Natália é uma querida, eu encontrei a Natália num treinamento de inteligência emocional e eu tenho certeza que ela vai trazer muito conteúdo e com a especialidade da psicologia aqui pra gente. Natália, por favor, pede para participar da live, eu tô aguardando você. E vocês que querem fazer perguntas, eu sei que não só os adolescentes sofrem com essa questão do namoro abusivo. Os pais, as mães sofrem, porque antecipa uma idade. Não tô querendo dizer que é certo ou errado. A gente vai falar aqui, começar a falar existe namoro abusivo sim dos mais velhos, das mulheres, mas eu quero trazer a consciência de vocês que isso começa antes. Isso começa muito antes. Né? Quando uma mulher fala assim, eu tenho um marido abusivo, mas se que tô, quando na fase adulta dela, tô aguardando você, Natália. Será que isso começou na fase adulta? Ou será que essas escolhas já foram sendo feitas? Ah, que mulher linda! Mais para trás um pouquinho. Tava falando assim que a questão da fase adulta, antes de você falar, né? Será que isso começou na fase adulta? Nós até conversamos hoje isso, né? Ou será que Exatamente. essas escolhas já começaram erradas lá na infância, né? É, Porque vai se degringolando e perdendo, a mulher vai perdendo a mão, o homem também vai perdendo a mão. Porque um homem que tem 4, 5 filhos aos 20 anos, ele não, provavelmente, para ser um profissional, vai ser muito difícil. Então, não sei se você viu aqui a Letícia, você viu a eu Letícia. vi, eu vi. A gente ama essa Letícia. E seja muito bem-vinda aqui Obrigada. com as minhas seguidoras. Pessoal, eu acho que chama os adolescentes, nós vamos falar bastante disso, né? Para É, conscientizar esses adolescentes, né? Porque um adolescente com foco vai ser um adulto livre, né? Então, exato. Natália, seja muito bem-vinda. Já falei que você é Obrigada. psicóloga. Sinta o meu carinho, o meu abraço. Né? Obrigada, Curioso Déia. que nós fizemos um treinamento de que a nossa missão, na nossa missão de vida, a gente ia voar junto, né? Quanto tempo Exatamente. depois a gente se encontra? Então, eu estou Nem muito feliz de fale. você estar aqui hoje comigo. Obrigada, Andréia. Eu agradeço desde já. Já tinha agradecido antes, né? A Andréia já falou para vocês que a gente se reencontrou recentemente. Acho que faz uns 3 anos, né, Andréia, que a gente fez o Sim, treinamento sim. juntas, né? E aí nos reencontramos por uma querida em comum, a Bruna, não é Sim. verdade? E fruto desse treinamento, enfim, coisa maravilhosa que nos traz essa missão, e que na verdade não só nos faz nos ajudar a achar essa missão. E
E aí, quando a gente estava conversando, né, Andréia, na verdade, primeiro, muito obrigada por ter me convidado, eu já agradeci, mas agradeço de novo. E antes eu quero só me apresentar, né? Você já falou, sou psicóloga, pessoal, moro em Bragança Paulista, interior de São Paulo, trabalho em consultório e também na Prefeitura Municipal aqui de Bragança Paulista. Na Prefeitura eu trabalho com as crianças em inclusão na rede municipal. E acho que isso, eu queria só dar uma pinceladinha. E aí a Andréia me convidou para a gente conversar um pouquinho. A gente começou a falar sobre a violência psicológica e laudo psicológico, e começamos aí a bater um papo até a gente chegar no namoro abusivo, né? E uma dos porquês foi quando eu levei para a Andréia, né, Andréia, a quantidade na minha experiência de namoros abusivos em jovens que eu presencio e já presenciei na minha vida, na minha prática profissional, tanto em adolescentes quanto jovens, assim, porque hoje a gente vê assim essa juventude indo até seus 22, 23, 24, meio adolescentes nesse sentido da dependência muito grande ainda, né, Andréia? Então a gente vê essa maturidade ainda, então a gente pode levar talvez ainda até essa idade, né? E aí a gente então resolveu falar um pouquinho sobre isso. Você comentou sobre, porque na realidade eu também trouxeram um pouquinho sobre isso. Ah, fala sobre o relacionamento abusivo em adultos também, mas eu falei, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quem sabe numa próxima, né, André? A gente fala Sim. aí Não, e com os assim, a gente está adultos. aberta à caixa de mensagens, Claro, né? isso, E a direct, estamos muito isso, abertas, né? isso. Posso colocar uma coisa aqui que veio que assim, me fez ser uma sonhadora, né? E aí, com essa questão dos treinamentos, a gente acaba lembrando, falando, nossa, eu fui preparada para viver isso. A minha mãe, e aqui eu não estou culpando a minha mãe, porque a minha mãe, a avó, elas não tinham o conhecimento que nós temos. E eu via muita novela quando era pequena. E eu via aquela coisa da mocinha do bandido, da menina sonhadora, da que se apaixona, aquela que amor é choro, sabe? Que vai esperar eternamente. Sim. Como psicóloga, você acha que uma informação externa, tipo, tô falando igual os adolescentes, ó, tipo, uma informação externa pode influenciar nessas escolhas? Até que ponto uma mãe que quer deixar uma filha, sei lá, de 12 anos, 11 anos, Sim, sim, namorar? E outra coisa, essa mulher que começou esse relacionamento, né, tão jovem e sem as outras experiências da vida, porque acaba pulando faixas, né? Como essa mulher vai ser no futuro, né? Já dona de si, né? Ela vai perder, por exemplo, empregos, chances de ter bons empregos. E aí eu vou deixar você falar agora. tá. Quando você diz quando a coisa vem muito precoce, Muito precoce. muito precoce. Você começou falando um pouco sobre isso, né? E isso também tem acontecido muito. Era uma das coisas até que eu ia comentar. Até assim um índice, né? Uma pesquisa de 2018, praticamente metade das mulheres entre aí seus, acho que 16 e 24 anos já sofreram algum tipo de namoro, de relacionamento abusivo. É muito alto isso. É muito alto, né? Então, e aí, assim, pensando nesse sentido, né? Como é que a precocidade de algumas coisas, como você falou, muito longe de qualquer moralismo, né? De qualquer coisa nesse sentido, porque eu acho que assim, a adolescência ela traz muito essa coisa da gente se apaixonar, da gente começar realmente a se interessar pelo outro nesse sentido, né? Só que, assim, como é todo esse caminhar, que é muitas vezes toda essa modernidade, essa liberdade, vamos pôr assim, né, permite hoje em dia? Será que não é muito cedo? Exatamente, eu questiono muito isso. Na verdade, é tudo muito precoce, né? Se a gente for ver, as crianças assistem as coisas muito precocemente, escutam músicas muito precocemente, leem quando começam a ler, a própria hoje em dia o celular, rede, né, internet. Então, assim, por um lado é tudo muito bom, porque eu penso que a internet tem muita coisa boa, tem muita coisa educativa, tem muita coisa legal. Eu não sou contra, por exemplo,
jogos, enfim, algumas coisas assim. Só que tudo tem um equilíbrio, né? Você dá um tablet, dá um celular na mão de um bebê de 10 meses, de 11 meses, por exemplo, de 8 meses, isso já está comprovado, né? Cientificamente, neurologicamente, isso não é bom, né? Então, assim, aí você vai embora, e lá na frente ela ou escuta coisas que não são legais, lê coisas que não são legais, e aí vem, né? Quem disse aquela música que fala sobre, sei lá, relacionamento, sexo, né? E aí vai embora. Então, assim, aí tudo começa muito cedo. Você postou alguma coisa, acho que responderam, acho que na caixa, sobre isso, né? Das meninas no final aí já se relacionarem muito cedo, né? E aí acabam que, às vezes, nesses relacionamentos abusivos, uma das coisas que acabam acontecendo é engravidar, por exemplo, não é? Assim, Sim. meio que segurar a menina, por exemplo, a engravidar. Gente, isso acontece muito, né? Então, Então, assim, Natália, a questão para mim, eu quero deixar claro uma coisa, que eu não quero dizer em que idade a menina vai começar a namorar, em que idade ela vai começar a ter relações sexuais. Não é isso. O que me não, preocupa sim, e que eu acredito sim, que as meninas e as futuras mulheres devem saber é que pular etapas dói. Pode não doer isso, agora, mas pular isso. etapas dói. Isso, isso. Em tudo, Né? né? Em tudo. Então, assim, ser criança, brincar, aí começa a ficar mocinha, aí vamos começar a se interessar e ver. Exatamente, né? Eu acho que pula muito uma etapa ali, parece que de criança por uma coisa assim, meio de namoro, de paquera. Porque assim, né? Tem o sair, ficar e tudo bem, né? Volto a dizer, não estou aqui, né? E não estamos nesse sentido, mas não. E tudo bem, eu acho que assim, né, a gente vê muito assim também nessa fase, às vezes, de hoje em dia dos adolescentes, não namorarem, né? Muitas vezes eles ficarem, barará, vão namorar lá para frente, alguns. Pelo contrário, às vezes nem namoram na fase de adolescente, né? Tem esse sair, ficar, o que às vezes também acontece uns belos de uns rolos, né, Andréia? Vamos dizer, né? Tem E os será que esses ficantes fixos, rolos, então. Porque tem esses aqueles que assim, rolos, eles eles ficam um minam a ano, né? Estão ficando juntos há um ano, ficam juntos, saem, estão saindo, né? Os rolos fixos, vamos dizer assim. E aí eu também vejo dando muitas dores de cabeça, muitos sofrimentos vindo esses disso, porque daí rolos, você não tem o Natália, comprometimento, né? é, esses Né? rolos, esses ficar, você acha que mina a Uhum. autoestima de uma menina? Porque assim, eu fico imaginando a Pode. comparação nessa fase. Uma adolescente É, que fala assim para amiga, olha, ele te trocou por aquela, porque aquela lá, o corpo dela é mais bonito. Ah, ele te trocou por aquela. Qual é o problema dessa coisa do relacionamento incerto na adolescência, assim, é. que você vê bastante, assim? Pode minar ou não. Aí enfim, vai depender de um conjunto de coisas. Para algumas, assim, o que a gente vê também, André, assim, muitas meninas já estão entrando muito nessa onda e muito bem, entre aspas, entende? Elas também saem hoje com o menino e elas escolhem estar com outro menino daqui a um tempinho, ou daqui a uma semana, ou amanhã, enfim, né? A grande questão é essa troca nesse sentido. Daí eu tô saindo com o menino, que dali a pouco tá ali com aquela outra menina. E aí eu não posso cobrar nada, porque eu tô só saindo, né? E aí tem as comparações, ou porque é bonita, ou é o corpo, ou é porque é a beleza, sei lá, do rosto, enfim, ou porque é, não sei, enfim. Aí tem tantas comparações aí que podem vir. Claro que mina. A grande questão só, e daí a gente pensando um pouco aí na questão dos relacionamentos líquidos, é o quanto isso vai ficando muito troca desde muito cedo, né? E aí, realmente, e aí vai ficando muito superficial, muito, né? Aí, ó, aqui eu já tô muito cedo. Eu falo isso, às vezes eu vejo moçadinha aí com seus 18, 19 anos, com uma experiência de vida nesse sentido, que eu falo, gente, eu acho que eu não tenho com 44 anos, entende? De sofrimento, de troca de relacionamentos, entende? Tanto nesse sentido, ou de relacionamento abusivo, ou não. Então, eu acho que é muito assim, uma ânsia muito grande, uma necessidade, você falou às vezes de aprovação de grupo. Eu vejo nos dias de hoje uma coisa muito grande nesse sentido que eu acho que, sei lá, há 20 anos atrás, sei lá, alguns anos atrás não tinha tanto. Tinha, porque adolescente tem essa questão de grupo, mas uma necessidade de aprovação muito maior,
do outro, do namorado, da namorada, do rolo, do grupo. Tem muito, né? Hoje eu acho que tem mais grupos bem determinados, assim, né? E aí, se você não tá, se você tá, mas isso realmente pode acontecer, né? Então, acho que a gente, né, moçada, né? Calma. Eu falo muito isso, tudo tem seu tempo. Eu acho que porque assim, a adolescência ela tem essa fase, né? Pensando um pouco já no namoro, assim, essa coisa do namoro abusivo na adolescência, né? Já é uma fase de descoberta, que a gente não é experiente, que a gente está mais aberto e se joga, né, André? Assim, é a fase que a gente quer experimentar, que a gente acha que nada vai acontecer com a gente. Não, e A gente. é uma fase de aceitação do corpo. Quem não se lembra na adolescência do beijo Nossa, lá na discoteca, né? espero que Da ninguém ponha menina, foto minha de adolescente. da amiga, né? Que ficou com o namorado É, da outra. Quanto isso mexe. E sabe o que eu estava exato. pensando hoje? E aí a gente pode unir os dois conhecimentos. No Sim, direito, todas as vezes que você vai fazer uma lei, tem um estudo prévio. Sempre tem um estudo prévio. E aí nós temos o BUECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? E o Bueca, ele fala que a maturidade ela vem com uma determinada idade. E isso não sim, deve ser à toa. Eu não estava lá no estudo, na exposição de motivos do sim, ECA, mas isso não deve ser à toa. E por que essa sim. maturidade ela é exigida? Porque a criança ela é considerada até 12 anos. De 12 a E 18, ela é considerada adolescente ainda. E aí eu fiz adolescente. até uma fotinho aqui, vamos ver se eu consigo pôr essa foto Veja. aqui para a gente ver, que é falar assim, antes dos 14 anos, a pessoa não tem capacidade de consentimento para escolher se quer ou não ter relações sexuais, mas depois dessa idade, só há crime se houver obrigação por parte de outra pessoa. Ou seja, até os 14, ela não tem capacidade de consentimento. Depois dos 14, é crime se houver obrigação por parte de outra pessoa e trocar relações por dinheiro, né? Outro tipo de exploração. Então, em um relacionamento normal de namoro, não é crime. Depois dos 14 anos, né? Isso, Só isso. agora, se for morar com os pais, isso é uma coisa legal, que a gente não vai entrar hoje no mérito disso aqui. Sim, Até os sim. 18 anos tem que ter o consentimento. Então, assim, Isso. a lei, ela fala assim, a criança não tem capacidade de consentimento. E como fica isso nesse bololô todo aí? Porque Sim. tem pesquisas que falam que a iniciação sexual de meninas de 12 anos hoje, assim, um número altíssimo. Como que Tá. fica isso na parte psicológica, Natália? Então, e aí tem muitos questionamentos, como se assim, o ECA já tá ultrapassado, né? Não vale, assim, talvez até, não vou nem questionar o ECA como inteiro, tá? Talvez um item ou outro, mas assim, algumas coisas continuam, né? Como você falou, a gente tem etapas, né? Às vezes eu vou pensar de um lado pessoal particular, por exemplo, minha filha quando tinha 12 anos, né? Era uma menininha para uma relação sexual, por exemplo, entende? Talvez era uma idade que já estivesse florescendo, né? Assim, talvez sabe aquela coisinha da paquerinha, daquelas coisas, já tem uma pergunta aqui, né? Realmente, 12 anos, e aí algumas pessoas até, mas hoje, as meninas, às vezes 12, 13 anos, corpão, não sei o quê, não sei o quê. Uma coisa é corpo, gente, outra coisa é mente, né? Psico, né? Então, exatamente. Adolescência é uma fase específica de desenvolvimento. Está-se, inclusive, gente, formando, né, desculpe aí se as palavras estão erradas, se algum médico tiver por aí, formando os seus neurônios, né? Uma das coisas que a gente cansa de falar para adolescente, não bebam, não usem drogas, vocês estão queimando os seus neurônios que estão formando novinhos, estão impedindo algumas formações de neurônios. Então, assim, está formando biologicamente o seu cérebro, além de tudo. Então, já que você não, né, algumas pessoas questionam a parte né, está formando biologicamente. Então, assim, entendeu? Então, assim, realmente é uma fase toda. E é isso. E a própria fase de descobertas, entende? Que eles realmente estão querendo sair, querer essa independência. E normal, começa a criticar pai e mãe, ver os erros do pessoal da casa, querer realmente as suas experiências, e é normal, e é legal. Eu acho que, assim, até falo, os pais têm que, aquela coisa, deixar e puxar, né? Deixar e ficar em cima. Normal. Só que aquela coisa, também não é tudo que é normal.
Ao mesmo tempo, eu falo para os pais, não é tudo que é normal. O filho trancado no quarto o dia inteiro não é normal, né? E sei lá, entende? Não é. A menina que começa a ficar muito diferente por causa de um namoro, começa a usar roupas diferentes, começa a não sair com nenhuma amiga mais, não faz mais atividade física, tá diferente, não fala mais com seus pais, trancada. Vira Tá uma refém, diferente, né? não é normal. Vira uma refém sem perceber, Vira né? uma refém. E E entra tem numa uma. teia. Eu falo que é como uma teia, né? Você vai devagarzinho, porque no começo é muito legal, muito romântico, muito bonito, muitos gestos de amor, aí começa. Fala da roupa, porque não são como um relacionamento legal, que você, às vezes, é a crítica construtiva, né? Que você fala, olha, que você quer o crescimento da pessoa. Não. Vem sempre com um tom moralista, né? É a roupa, é o jeito que você fala, é aquela amiga que você não pode mais ver, ah, não vai mais na academia, porque daí é os ciúmes que vem. E aí, dali a pouco, vem a primeira explosão, vem a primeira crise de ciúmes com briga e não sei o quê. Aí vem a desculpa, vem o gesto de amor, vem a chantagem, mas eu te amo, mas você não pode me deixar. E aí começa, você entra nessa teia e fica essa gangorra, né? Fica essa montanha russa mesmo. E aí eu falo, não é tudo é normal. E às vezes a pessoa que está de fora, amigos, mesmo assim, parentes, porque a gente tem. Nosso país, desculpa, você me corta, tá, André? Se precisar, Não, já vou pode falar. responder aqui. A Natália já vai, já vou responder. Vamos responder, Natália. Nós temos o nosso país, ele né, ainda né, tem esse tom machista de educação cultural e tudo mais, e às vezes vê a menina, muitas vezes também, ou não mete a colher, ou não fala nada, os amigos se afastam, até porque ela também se afasta, se fecha muitas vezes, né? E eu falo, não, tem que falar, tem que se intrometer, tem que puxar, ainda mais adolescente, quando é mais nova, né? Tem que puxar. E aí vocês, jovens, não se E aí, afastem da sua família, e aí né? tem aquela coisa, né? E aí eu vou pegar já o gancho e responder a pergunta da Natália. De achar. A mulher, todas nós já fomos adolescentes, né? E espero que tenham muitas adolescentes ouvindo essa live, porque vai fazer diferença na vida. Então, assim, se você conhece É, alguma adolescente que tá no enrosco, porque quando a gente tá no enrosco, a gente não percebe. A gente não percebe. Quem percebe é. é quem tá fora. Então, pega esse aviãozinho aqui, ó, e manda para essa Isso. adolescente que não quer ouvir o pai, a mãe, sabe? Ela Curtam precisa ouvir isso para aqui. subir aí também no Instagram, né? Por quê? Eu vou falar uma coisa agora, que assim, eu tenho uma amiga mais velha que eu, porque eu sempre fui muito precoce. Então, com 29 anos, eu já estava galgando cargo de pessoas que tinham 50 anos de idade. Então, sempre fui muito estudiosa, sempre galguei posições muito rápido, né? E o que acontecia? Ela casou, e quando ela casou, o marido pediu para ela, casou aos 21 anos, e quando ela casou, o marido pediu para ela abandonar o emprego. Aos 55 anos, ela pagava o preço dessa É. decisão aos 21. Não é nem adolescente, já está quase na vida civil Já, adulta. sim, Por quê? sim. Porque ela precisava do dinheiro do marido para comprar calcinha. Ela precisava do É, dinheiro do marido para comprar alimento na despensa dela, que quando ele brigava com ela, ele não ia no mercado, é, né? Ela começou a dar os sapatos de salto dela lindo, minar a autoestima dela. Ela começou a trocar a roupa dela. Ela começou, o cabelo dela era lindo até a cintura, ela me mostrou. Ela cortou o cabelo. Então, assim, as então, coisas vão exatamente. vindo como Isso, é um olho de um furacão que vai te engolindo. E isso. quando você vê, você já está lá no meio. Já está no E meio. aí, Isso Natália, que é vamos responder importante. a pergunta da Natália. Isso. Eu vou A responder da Natália Natália falou. e aí depois a gente continua, Peraí, porque a Nath. grande questão é você fazer aquilo que você não quer. Porque tudo bem se eu me caso e em algum momento eu vou dar uma reduzida no trabalho, em acordo, em comum acordo, ou porque eu vou ter um neném e quero ficar mais tempo, enfim, tudo tem que ser o seu desejo, né? Não uma imposição do outro, porque a grande Olha quem questão tá é, você aqui. começa a fazer o que o outro quer, né? É Olha isso. quem tá aí, ó. Que linda. Bru, um beijo. Ah, Beijo de Bru, coração. belezinha. Gente, Então, quem Natália, não segue a Bruna na Essência da Mulher, vai lá que tem muita coisa sobre autoestima, né? A vai lá. gente, a gente Porra. gosta muito da Bru. Aliás, daqui a pouco, no final, a gente fala da live que vai acontecer já já, né? Do Bruno. Então, A, agora é a a Natália dependência seguidora. emocional, né? Do Natália, parceiro é muito então, comum durante a adolescência. isso. Isso tende a moldar a mente da menina ou do menino no futuro. Então, uma das coisas que a gente tinha conversado também, né, Andréia? Olha só, a É. Natália trouxe um questionamento que a gente tinha conversado. Então, exatamente. Você. Porque muitas vezes a gente
tem um relacionamento, às vezes na adolescência, sei lá, abusivo, um namoro abusivo, enfim, uma situação, e necessariamente antes, não é porque às vezes eu tenho uma baixa autoestima ou sou uma pessoa já com tendenciosa. E já aconteceu aqui de pessoas que tiveram um relacionamento abusivo, né, um namoro abusivo, mas novinha, e não tinha, eram pessoas assim super de boa. E de repente essa pessoa entrou e rapidamente aconteceu, e só que daí quando você vê, você tá lá embaixo, né? Você tá com a autoestima lá embaixo, você tá com medo, você sente culpa, você não consegue sair. Aí quando você vai tentando sair, a pessoa seca, chantageia, enfim. E aí são milhares de situações, né? E aí você realmente vai ficando. E aí você tem que sair disso e retomar a autoestima e tudo mais. E pode sim moldar a mente? Pode. Se você não tomar cuidado, pode. Porque senão você começa a entrar nesse ciclo de, né, do dedo podre que eu falo, né? Mas o dedo podre é sempre nosso, né? Não é o outro que Pode cai ser na uma nossa crença, teia. essa coisa do dedo Exato. podre pode ser uma crença, Aí né? eu, E aí, exatamente. Aí eu escolho sempre aquele que é o dominador, que é o controlador, que é o, sei lá, por que eu preciso dessa pessoa que me controla, né? Muitas pessoas, e aí a gente volta nisso que a gente falou, que a mulher tem que ser a né? O homem tem que bancar, né? Essa coisa toda que vende pra gente, né? Então, nessa cultura tradicional. Então, não. Né? Por quê? Você tem que buscar por que eu estou buscando essas pessoas. E aí, por isso, Natália, a Nath, agora que eu vi que a Nath é a minha Nath. Eu conheço ela. a sua, é a A sua? gente, eu conheço. A gente tem que ir, sim, e eu indico muito a terapia muitas vezes, porque assim, muitas pessoas sim conseguem sair, vão, retomam, mas o que sobra disso, né? Porque geralmente sobra muito medo. Muito assim, autoestima. Você sair disso e acreditar em você de novo, acreditar nos outros, acreditar de novo num relacionamento, acreditar em você, confiar em você, parar de sentir medo. Eu tive uma paciente que falou, mesmo depois, ela já estava em outro relacionamento, ela falava, quando ela voltava na cidade onde ela teve aquele relacionamento, ela sentia medo ainda, sabe? Então, assim, você retomar tudo isso é muito importante. Muito Eu importante. E o posso fazer um tratamento vai adendo? ajudar. Pode Posso fazer falar. um adendo? Então, vou Claro, pôr uma todos. imagem aqui que vocês não vão esquecer nunca mais. Não dá para ver. Uma pena que não dá para ver. É a Não dá. imagem de uma chave. Não dá para ver. É a imagem de uma chave. A questão toda é que, assim, para mim, tá? Pela minha história de vida, e é por isso que eu amo esse trabalho que eu faço. Dependência emocional não tem idade. Dependência emocional, quando você começa a questionar a dependência emocional, você vai ver que ela começou na sua infância, provavelmente. Né? A dependência emocional é quando você não olha para você e tudo que você faz é você coloca o outro no altar. Então, se você está começando a colocar alguém no altar, pergunte-se por quê. Né? Você respira o ar que o outro respira, você não tem planos e projetos para sua vida, você não tem sonhos. Imagina um adolescente, uma mulher com 17 anos sem sonhos, castrada. Então, assim, a dependência emocional, Natália, não tem idade. A questão toda é a maturidade ou o autoconhecimento pode fazer com que você olhe para você antes e se socorra antes. Eu demorei para olhar para mim 40 anos. Por isso que eu faço esse trabalho na Dona hoje. Exatamente. E muitas vezes, assim, você, e como você falou, você não tem sonhos, ou você deixa de seguir os seus, né? Você deixa de fazer as coisas que você gosta. Eu falo, nunca deixe de fazer as coisas que você gosta. Não é, volto a dizer, num namoro legal, num relacionamento legal, em que um cede, outro cede, então você vai fazer um pouco que o outro gosta, e você faz aquilo que você gosta também. Assim, não deixe as suas amigas ou seus amigos, né? Porque apesar da gente, segue, né? grande parte ser mulher, nós temos os homens também, nós temos aí os relacionamentos homoafetivos, enfim. Então não deixa suas amigas, seus amigos, sua família, as pessoas de confiança, os seus estudos, os seus sonhos, os seus planos, a sua atividade física, né? Então assim, não deixe de fazer aquilo que você gosta, né? É claro que a gente aí com namoro, algumas coisas assim, a gente vai equilibrando ali e aqui, mas não deixe, né? Não deixe. Quando você, sabe aquela coisa assim, tem alguma coisa estranha, né? Tá pedindo demais, tá me podando demais, tá cortando demais. Sabe que eu falo,
o pé não é para doer. Então, se a unha está encravada, se está doendo a unha, é porque alguma coisa está errada. É isso. Acende a luzinha. Vai conversar com um adulto de confiança, né? Porque às vezes adolescente fica meio assim de falar com pai e mãe, porque vai conversar com um adulto de confiança, com alguém mais velho de confiança. Não deixe isso, porque exatamente, né? Aqui a Vanessa, não podemos nos anular em nome da paixão. Exatamente. Nos apaixonar é bom, é maravilhoso. Adolescência é o que a gente mais faz, né? Nos apaixonar. Isso é maravilhoso. Só que aí, né? E aí o apaixonar traz a gente ficar cego a ponto de, né? E às vezes nesse começo, porque o relacionamento abusivo, o namoro abusivo, não começa com soco, com xingo, com briga, né? Começa tudo maravilhoso, não é verdade? Começa tudo maravilhoso. Sim. E aí aos É a poucos chamada... as coisas vêm devagarzinho. Então, assim, mesmo apaixonados, que é uma coisa deliciosa de viver, né? Vamos tomar cuidado. É muito importante, porque, assim, eu já vi, assim, às vezes, mocinha chegar aqui, assim, não estava fazendo mais uma atividade física, não conversava com mais nenhuma amiga, só saía com ele e com os amigos dele, entende? E aí, assim, durante a sessão, era o WhatsApp do menino o tempo todo. E ela ficava tensa por não. Foram sessões para que eu conseguisse que ela desligasse o celular na hora da sessão. De tanta tensão que ela ficava de não responder. Olha que coisa, né? Com 15 anos, 14 anos. Né? A Bruna bem disse aqui, né? Que a gente começa a idolatrar a pessoa. E, Natália, por que as pessoas, a gente engata um relacionamento amoroso no outro? Porque é o padrão que você conhece de pessoa. Né? A gente só traz, só traz pra gente aquilo que a gente conhece. Eu engatei 8 relacionamentos abusivos, abusivos de várias formas, tá? Mas eu engatei 8 até eu falar, não, eu quero mudar o meu padrão. A gente tem um colega que fala assim, que a gente tem que mudar a nossa fechadura, né? Para escolher, para vir outras chaves diferentes. Porque enquanto você tiver a sua fechadura, só vai caber aquele tipo de chave. Né? Então é mais ou menos isso. Então, por que você atrai homens que precisam de você? Você tem que olhar. Por que você aceita certo comportamento que nenhuma outra mulher aceitaria? Né? Comece a olhar para você e se perguntar. A gente fala, tá, ela só atende o WhatsApp do namorado. Mas por que ela se permite responder aquilo todas as horas? Por que ela não consegue impor que ele tenha um padrão de comportamento com ela, que ele espere a hora certa, né? Por que ele tem que dominar a rotina dela e ela aceita essa dominação, né? E aí você me corrige se é assim. Porque a gente fala muito do homem, mas por que a mulher está programada para responder desse jeito? Né, Natália? A Bruna falou de idolatrar e a Natália embaixo colocou, né? Vemos pessoas saírem e procurarem parceiros, né? Com as mesmas características do anterior. Isso tem algo a ver com os traumas vividos, né? Ou não? Total. Ela colocou bem embaixo da Bruna. E é exatamente isso. A gente tem que... por que não dizer? É claro, como você falou, tem a questão vamos dizer, do agressor, né? Para não falar mais assim, do outro, né? Do controlador, vamos dizer assim, né? Claro. Mas por que eu não saio? É claro que, enfim, depois de um tempo você está envolvida, você gosta, tem essas questões? Tem, gente. A gente entende isso. Da questão de sentimento, ok. Mas a partir do momento que quem você ama mais? O outro ou você? Né? Essa é a questão. Então aí você não diz não para o outro, não para o outro, não para o outro, e aí você só diz não para você, né? O não é para você, para os seus gostos, para o que você quer. Então aí a gente vem a velha questão que muitas vezes a pessoa já tem, talvez, e aí assim, com o relacionamento abusivo essa questão só piora, que é do amor próprio, da autoestima. E sim, algumas questões sim de traumas vividos, Nath, podem sim fazer com que a gente busque sim relacionamentos abusivos no futuro, pessoas controladoras e tudo mais, né? Sim, isso pode acontecer, tá? Isso é muito comum. Por isso que a Andrea mesmo falou, muito comum que esteja lá atrás, né? Esteja lá atrás, em relacionamentos básicos nossos aí, lá de trás mesmo, muitas vezes de infância, outras situações que aconteceram e que, assim, enfim, não é que é pra gente, eu até falo muito isso, viver lá atrás, né, nos nossos traumas, no nosso passado, mas a gente tem que saber
para a gente perdoar, para a gente, né, tratar e para a gente viver daqui para frente, viver diferente, né? Essa coisa de Tem aquela idolatrar coisa. outra pessoa, por que que eu idolatro o outro, né? Como é que foi minha relação com meu pai? Como é que foi a relação lá atrás, né? Que eu tenho que ser a mocinha, boazinha, mulher que aceita tudo, É. né? Ou eu realmente vivi outros traumas, um pouco pode ser, né? Como é que foi essa minha vida, mesmo da minha casa, ou outras questões, enfim, né? Às vezes na casa situações bem mais sérias e que daí vai levando você a sim, já aceitar essa situação muitas vezes, porque a relação de um namoro abusivo, de um relacionamento abusivo é sempre de poder e submissão, de Sim, controle e sim. submissão, sempre, né? Então, por que que eu tenho que ser submissa ao outro? Aceitar a submissão ao outro. E quem Essa é a questão. e assim, perguntar, né, quem te ensinou a ser submissa? Porque as Exato. pessoas, e eu me incluo nisso, tá? Às vezes você aprende na sua infância que amor é violência, Que amor e que um violência. tapa é amor, né? Quantas Exato. frases aí a gente na educação dos filhos, inconscientemente, fala, seja boazinha, cala sua boca, aqui não é seu lugar, né? Isso mesmo. Então, Você qual tem que aceitar tudo, né? Pensando na mulher, né? Você tem que aceitar tudo, né? Porque nós temos o homem e a mulher, claro, mas assim, tanto a questão da violência como assim, ou essa questão da mulher no sentido de aceitar, né? De colocar o outro num patamar que não é o seu, né? Então, assim, essa coisa do altar é porque você está sempre acima de você. Então, não tem que ser acima. O relacionamento ele tem que ser de igual, né? De combinados, de igual, enfim, eu sempre falo muito isso. É, a gente estava falando, né? Por isso que foi muito bom você ter puxado o que eu faço, porque, claro que sempre tem outro, tem, Andréia, como eu sempre também falo, enquanto todos não forem tratados, esse ciclo também não acaba, né, Andréia? Então, esses, né, os controladores, os agressores, eles também têm que ser tratados. Eles vieram de algum lugar que também ensinaram eles a serem assim. Eu escrevi essa semana que vai ser muito fácil. É fácil. A gente tranca as mulheres em casa e tranca os homens na cela. Tá resolvido o problema. Acabou. Por quê? Não Se não tiver existe, uma né? mudança de consciência e de comportamento, não adianta a lei. Você vai trancar a Não. população inteira lá dentro. Exato, exato, exato. Inclusive, a gente falou da Bruna, esse é um trabalho muito legal que ela faz com mulheres e que o Bruno faz com os homens. Isso é muito importante. Você tem que achar também a raiz desses homens, enfim, ou desses agressores, que pode ser homem e mulher, porque a gente vê também mulheres nesse papel de controladora. A gente vê algumas mulheres nesse papel de controladoras, né? E aí elas também inverte esse papel. E aí eu sou a controladora. O Eu sou a. O autoconhecimento é tão importante nesse sentido que o menino que teve uma mãe controladora na infância, ele vai buscar uma esposa controladora. Porque ele não está acostumado a tomar decisão, né, a desbravar, a gerenciar, Exato. A dominar o espaço. E a mulher é a mesma coisa. Então, o autoconhecimento Exatamente. É muito importante. A gente só traz para a vida da gente, a gente só enxerga o que a gente conhece. Exato. Então, se você conhece amor como violência, você vai trazer a violência. Se você conhece amor como domínio, você vai trazer um dominador para sua vida. E vice-versa, porque antes de ter gênero de sexo, nós somos todos seres humanos. Exatamente, exatamente. E aí você falou uma coisa, e aí se você conhece o amor também como submissão, você vai ser submissa também, né? Você vai aceitar tudo. Então, assim, essa questão do amor próprio, da autoestima, é você entender que você, acima de tudo, se ama. Não é também chegar num ponto de que, assim, eu também tudo posso, que foi o que eu falei, senão você inverte. Senão você é a pessoa que é essa pessoa que é controladora, que eu sou, né? Não, mas que é o igual mesmo. Então, assim, você entender que né? Aconteceu alguma coisa que não tá batendo ali, opa, não tá bom pra mim, né? Tem sofrimento? Tem, André. Todos nós temos coração, né? Todos nós já nos apaixonamos, já tivemos relacionamentos, enfim, vamos pensar que em algum momento a gente terminou e sofreu e chora, todo mundo. Só que não é impossível, essa é a questão. Por que é impossível sair de um relacionamento, essa pessoa? Porque também é isso, né?
em relacionamentos e namoros abusivos, fica essa coisa, só o outro pode me amar. Só aquela pessoa pode me amar. Ninguém mais pode me amar, né? Então, assim, como não? Eu me amo, em primeiro lugar. O resto é resto, eu brinco, né? Então, depois a gente vê isso. A gente sofre, sofre. É difícil terminar de relacionamento, é difícil. Mas, acima de tudo, você tem que, né, se fortalecer para entender que você pode sair dessa e ficar bem, e acima de tudo, bem sozinha, né? Sozinha no sentido, sem necessariamente um relacionamento, para aí você tá bem de achar uma pessoa legal, não é? E aí, E assim, assim, e aí também saber pescar quando alguém que não é legal tá entrando, opa, importante. Então, para dar aquele aí, freio. vamos dar uma dica, porque as pessoas não se ligam nisso, e eu estudando essa coisa de relacionamento, é muito importante, meninas que estão nos ouvindo, que você estabeleça qual é importante para você. Vamos supor, eu sou uma pessoa que eu tenho um valor de liberdade muito grande. Eu encontro um homem que tem um valor de conflito, então é importante ter os mesmos valores, né? Pode ser mesmo. E eu vi uma vez um depoimento de um rapaz, Isso. ele falava o seguinte: eu fazia Pode um falar. sexo com as minhas namoradas. Eu decidi que eu queria ter uma companheira para tomar um vinho junto comigo. Então, no primeiro encontro, a gente ia a um restaurante e eu pedia o vinho. Se ela falasse assim, eu não gosto de vinho, prefiro suco de laranja, ele já sabia que lá na frente ele não ia ter uma companheira que dividisse uma garrafa de vinho para ele. Então, olha como é importante o autoconhecimento. Isso não é egoísmo. É verdade. Isso é você É querer verdade. viver a dois, Sim. é você querer ter companhia. Sabe aquela coisa, ah, você gosta disso, eu não gosto disso. Fica aquela coisa. Exato. É. Você falou uma coisa agora que aí é muito importante. É aquela coisa que a gente, primeiro, eles acham que é mudar a pessoa, né? A gente não vai mudar assim. Quando eu digo assim, é isso. Então, porque eu amo, eu vou mudar essa pessoa com o meu amor, né? Não existe isso. Então, né, mesmo dentro de um relacionamento abusivo, ou mesmo antes, ai, mas eu amo, a gente vai dar um jeito, isso vai passar. Gente, não. Essa pessoa já tem uma crença, ela é do padrão dela. Primeiro, a questão do As namoro, pessoas do só mudam relacionamento se abusivo. É querem, né, dela. Nath? Só mudam se querem. Você não é você não é o salvador ou a salvadora dela ou dele. Né? Isso é uma coisa. E outra coisa que você fez, falou, é muito importante. Porque, assim, é claro que a gente nunca vai ser igual ao outro. Nós não vamos achar uma cópia. Não existe. Vão ter coisas que a gente não vai combinar, vão ter coisas que o outro vai fazer que a gente não gosta, e que a gente gosta que o outro não gosta. Só que a grande questão que às vezes a gente vê é exatamente isso. Não dá para ser assim, né? Totalmente. E às vezes nem é tanto, vamos pensar, pessoas que seria um relacionamento abusivo, né? Mas começa a ter tanto conflito exatamente, porque é tão diferente, que a pessoa começa uma fica presa, porque alguma vai ter que sempre ceder, uma acaba Sim. sempre cedendo, né? E vai ter um desequilíbrio. Então, assim, é isso. No fundo, eu falo, o relacionamento, né, o namoro, é para a gente conhecer. E aí eu vou voltar só um pouquinho, que você tinha falado das coisas precoces que vão acontecendo, que eu penso que é isso, ou muito do ficar, coisas muito superficiais, a gente não se conhece as pessoas, né? Qual a maturidade que para uma criança ou um pré-adolescente de 12 anos, né, tem de conhecer o outro, De se conhecer, né? de saber o que eu gosto, o que eu não gosto, como que eu tenho que lidar para namorar, né? Essa é a questão. Entendeu? Não é nada aqui realmente de julgamentos ou de moralismo, mas é questão de condições mesmo, né? Por mais que a pessoa seja antenada, que hoje a gente, né, tem essa questão de internet, de tudo, né? Eles são muito antenados, sabem de muitas coisas realmente. Às vezes, se a gente precisar de qualquer coisa de celular, de computador, de internet, uma criança de 12 anos, um pré-adolescentezinho de 12, Total. 13 anos vai saber. Só que da vida, né? E aí, às vezes, muita precocidade, que alguns são muito mesmo, aí começa. Bater cabeça muito cedo.
né? E aí começa sofrimentos muito cedo, começam a passar por situações muito complicadas muito cedo, né? E aí você começa a minar sua autoestima muito cedo, você começa a não confiar em você muito cedo, né? Só voltando um pouquinho. Então é isso, serve para conhecer o outro, né? E é isso. E aí uma coisa que assim, o namoro, gente, ele não é para mudar o outro, assim, não é para ninguém mudar você. O namoro é para ser leve, né? Eu falo, é amor e igualdade, né? Não é para ter essa coisa de um lá em cima, um aqui embaixo, né? Eu falo muito isso. É para ser leve. Quando a coisa começa a ficar pesada demais, desigual demais, o negócio não tá bom, né? Tem só o Andréia tem Oi. depois tem uma amiga que com relacionamento há mais de 20 anos, e quando pergunto para ela se ela o ama, ela disse que gosta dele, mas que não jogaria 20 anos de história, mesmo com traições e abuso. Mari, aí é difícil, né? Eu não Porque vi essa pergunta. Onde que tá? ela colocou, né? Tem uma amiga que está nessa situação com relacionamento há mais de 20 anos, e quando pergunto se para ela se ela o ama, ela disse que gosta dele, mas que não jogaria 20 anos de história, mesmo com traições e abusos. Mari, não sei, como amiga, o que você pode é estar sempre por perto, sempre ajudando, sempre por perto, sempre colocando por que que ela não jogaria, né? Por que que ela ama mais ao outro do que ela mesma, não é? Porque assim, por mais que a gente ama, mesmo que ama, Eu né? faria uma pergunta para essa pessoa. Eu faria uma pergunta para essa minha amiga. Eu faria a seguinte pergunta para ela: o Pode dia que falar. você morrer, o que você quer deixar escrito na sua lápide? Que mulher que Uhum. você foi e que herança você deixou para os seus filhos como Ai, inspiração, como valor, como a sua existência aqui valeu a pena? Não, não é os 20, não são os 20 anos. A sua existência valeu a pena? Eu faria essa isso. pergunta para minha amiga. Com muito E amor, com você, muito respeito, muito com muito. lógico, sem julgamentos, isso é muito importante, gente, porque a pessoa que está dentro, ela já tem muito julgamento. Ela já tem muita gente apontando o dedo, culpando, falando que você está nessa porque você quer, Não, e assim, né? no Então, fundo, no assim, fundo, ela sabe que ela tá errada. Porque em que jogar fora 20 ela não anos, consegue. É. ela não E aí, consegue. uma Mas coisa no que fundo, você falou, né? Não sei se tem filhos assim nessa história, mas em qualquer história que tenha. Fora o que acontece com os filhos que vivem tudo isso, né, André? Num relacionamento eis-me já. aqui. Então, assim, muitas vezes esses adolescentes, esses mocinhos, a Natália comentou ali, às vezes, os traumas. Mas, assim, essas pessoas, às vezes, já viveram dentro de relacionamentos abusivos, né? Então, o que que fica para essas crianças, esses adolescentes, filhos que daí vão se tornar adolescentes, né? Os nossos primeiros modelos são os modelos dos nossos pais, da nossa casa, da nossa família. Eu só vou São deixar os um primeiros exemplo modelos. aqui, Natália, da minha vida, da minha vida. Eu tive um pai alcoólatra e nós estamos muito bem hoje. Ele está no céu e eu Que bom. perdoei e nós nos resgatamos. Só que é o seguinte, eu aprendi com ele que violência era amor. E eu só fui ter essa chave só caiu quando eu percebi que eu aumentava meu tom de voz, eu brigava com as pessoas. Por quê? Porque na briga quem vencia era ele. O cordeirinho pacífico Sim, era quem? Minha mãe. E aí eu era sobrevivente. Eu queria escolher o lado que sempre vencia a briga. Inconscientemente, tá? Então sim. os filhos precisam de um. Se você é mãe, e você está no relacionamento por causa dos seus filhos, você não sabe o buraco que você está fazendo na vida dessas crianças. Ela vai querer repetir o seu padrão de relacionamento na vida dela e a vida dela vai ser um inferno. Exato. Isso é verdade. Assim, Então, é muito importante essa autoconsciência, né? Ninguém é perfeito, relacionamentos não são perfeitos, é uma construção diária. Mas o quanto, como você falou, eu entendo que a minha mãe, como você falou no começo, né? Minha avó, elas não tinham essa visão, não tinham essa condição, né? Mas, assim, o quanto a gente tem hoje, né, André? Quanto a gente tem essa autoconsciência, o quanto a gente pode buscar, quanto a gente tem de tratamento até gratuito hoje. Tem nos internet, então assim, vamos lá, né? Eu falo, pedir ajuda a quem seja. E a gente tem hoje esse poder maior, que é o conhecimento, e buscar tudo isso. E realmente, né?
A gente tá nesses relacionamentos e aí essas jovenzinhos aí muitas vezes vêm de situações assim, né? A, a, a Natália também coloca que muitas vezes a pessoa acha que o abuso, só tem o abuso é bater, só bater. Não, né? Que não é só a violência física. Então, aí, eu tenho na Não minha é? página lá o violentômetro. Então, dá uma olhadinha no violentômetro. As coisas começam muito sutis, minando o quê primeiro? A autoestima. Você é feia, onde você vai com essa roupa? Seu cabelo é assim, é assado, seu nariz é torto, sabe? É muito sutil. E aí, quando Muito. bate, já passou aquela parte Exato. do emocional, já vai para o físico, né? Exato. Exato. Então, Na verdade, eu até falo, na verdade, toda violência, ela tem a violência psicológica. Toda. Né? Até para a gente pincelar, muitas vezes, vamos pensar o só, às vezes a pessoa para provar um abuso psicológico, né, tem o parecer e tal. Tá, tem casos que acaba ficando só nessa questão psicológica. Mas todo tipo de violência tem a violência psicológica envolvida. Tem. Todos, né? Tanto que muitas vezes no final a pessoa já tem, além dos problemas de depressão, ansiedade, enfim, outros como os físicos, gastrite, úlcera, hipertensão, enfim, daí a gente vai embora, né? Então a pessoa já está totalmente em frangalhos, uma questão social complicada, ela já não acredita em si, autoestima, e aí a terapia vai ajudar a resgatar tudo isso, ela acreditar mais nela, resgatar as questões sociais, né? eu até Mas comentei com exatamente. você, né, Natália, que Sim, meu sonho de consumo é fazer com que as mulheres enxerguem que a violência, que o abuso, seja ele qual for, ele começa no é, psicológico, porque aí vai dar tempo de avisar, de alertar essa pessoa para não chegar no físico, porque é, vai piorando, né? Primeiro vai. elimina suas emoções, seus sentimentos. Depois elimina a sua liberdade. Ele vai te prender, ele não vai deixar você sair, ele não vai deixar você acessar a internet, ele não vai deixar você ligar para sua É, mãe. Depois ele vai começar a te agredir, né? exato, Empurrão e depois no final, né? Ele vai matar. exatamente. Ah, Então é então, muito exatamente. assim, Vem a morte, ou vem, não mata, mas deixa sequelas irreversíveis, né? Então assim né? é uma coisa anunciada, é um procedimento anunciado. Eu falo que o feminicídio ele é anunciado, ele tem as etapas. Então, por favor, né? É, é isso mesmo. E, sabe, essa questão das pessoas que, assim, como, né, muitas vezes você reconhecer o relacionamento, né? Porque às vezes as pessoas em volta, elas podem ajudar, porque essa coisa do briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, que aí no namoro mesmo, então, assim, as amigas, os amigos, família, foi o que eu falei, fiquem atentos. Tem que meter a colher, sim. Ainda mais, quanto mais jovem, mais ainda, né? É se meter, é falar quanto que eu vejo. Eu tenho uma filha jovem de 20 anos, eu atendo jovens, e o que eu vejo em muitos casos? As que conseguem sair antes de uma situação mais severa, assim, são aquelas que muitas vezes as amigas estão ali, família estão ali, então não deixa chegar nesse ponto, de repente, de chegar numa situação agressiva, mais severa e tal. Então, tem que estar ali. Né? Então, Então, assim, o medo vai estar presente, a tensão, o controle, a culpa da pessoa. A pessoa geralmente começa a parar de fazer as coisas, né? Geralmente tem ameaça no meio, para de sair com as amigas, ou não pode, eu não posso, porque o namorado não deixa, eu não posso, não vou com essa roupa, amiga, porque meu namorado não sei o quê, não vou na academia porque não está no horário, só quando ele pode ir comigo, né? Então, a Mari Então, está assim, falando, a Mari tá falando aqui que ela tem sim ciência do abuso psicológico e ela não consegue, né? Mari, pode pedir para ela me mandar um direct, fala que você me viu na live, estou à para disposição. nós, A identidade dela será preservada, né? E no que nós exato. pudermos, nós vamos acordá-la, né? Se ela se permitir acordar, mas eu me coloco aqui à disposição. Pode falar para ela que ela pode me mandar um direct, mostre meu perfil para ela, que tem muita Para nós coisa de duas. abuso e tem o violentômetro. O violentômetro é muito importante para qualquer mulher. É muito Né? legal. O violentômetro do Insta da Andréia é muito legal. E eu me coloco à disposição, não só para ela, né, Andréia, mas eu sempre coloco lá, gente, me chamem, porque essas pessoas elas ficam meio assim, mas
eu vou chamar, mas assim, até chegar na terapia, né? Tem um caminhar também. Né? Então, mas eu vou, não vou, como é que eu faço? E eu falo, usem a internet. Ainda mais agora nessa época da pandemia, cresceu muito a quantidade de profissionais em redes sociais. Usem, mandem direct, chamem, entende? Às vezes a pessoa já te ajuda ali, já te orienta, já faz. Você não precisa marcar uma sessão para isso. Né? É um pedido de socorro. E exatamente, um profissional não vai falar para ninguém o que você está chamando ou não. Então, assim, essa rede de apoio é o que eu estava querendo dizer, é muito importante, né? Porque foi o que eu falei, julgamentos, apontar o dedo, tem de monte, né? E se E eu ela for queria, aqui porque eu vi o se horarinho ela aqui, for aqui de Andréia. São Paulo, Natália, se ela for aqui de São Paulo, Mari, ela tem a Casa da Mulher Brasileira também no Cambuci, que lá tem todo o treinamento gratuito, informação que ela precisa ter, porque às vezes a mulher se sente insegura em relação a filho, patrimônio, elas têm direito a tudo isso. Tudo. Né? E a gente tem 5 minutos de live ainda, e se tem uma coisa importante que você separou, que você quer mostrar para as meninas? Não, eu queria uma observação da cartilha do MP, que você já tem no seu Insta. Daí você também pode falar, gente. É uma cartilha muito legal, feita pela doutora, como é o nome dela? Até anotei aqui. Valéria, né? Valéria Scarance, do MP de São Paulo, Namoro Legal. É uma cartilha muito legal. Tem um link no Insta da Andrea e também lá no site do Ministério Público de São Paulo. Exatamente feito pela quantidade de casos de relacionamentos de adolescentes de namoro abusivo. Então, uma cartilha muito legal, falando muito sobre o que a gente conversou aqui. Meio que o passo a passo para você reconhecer o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então, entrem lá, que é muito legal. E é isso. Queria agradecer de novo. Me coloco à disposição, nataliagarcia.psicóloga. Me sigam lá, me chamem. É isso. Estou muito feliz, Andréia. Obrigada, viu? Então, Vamos marcar mais. passando rapidamente, né, algumas coisas que tem nessa cartilha aqui, para você observar as atitudes, não as palavras do seu companheiro. Exato, né? exato. Fugir daquela coisa de você tem que ser boazinha para ser uma boa namorada, fazer tudo que ele quer. Isso, comportamento, quais são os seus valores, determina. né? Isso. Quais são os seus valores? Não ficar contando história para você mesmo, tendo que inventar que ele é um príncipe para você mesma, quando o mundo está gritando que ele é um sapo. Aquela coisa da montanha-russa emocional, te ama, te larga, tá com a outra, toma cuidado com isso. E respeitar o seu espaço, né? Sapo não vira príncipe. Sapo faz frog. E outra coisa que eu quero falar aqui, eu quero de novo trazer ela aqui e pedir para vocês, meninas, né, não pularem etapas, isso não vai diminuir você. Não fique num relacionamento para agradar o outro. Né? Fique num relacionamento se isso fizer você crescer, né? Fizer você sentir que você encontrou o amor da sua vida. Mas não fique num relacionamento para agradar ninguém. Exato. A primeira pessoa no mundo que você tem que agradar é você mesma. E aí vocês vão ficar com a lembrança da Letícia, que é a boneca da minha filha. E eu faço todo dia um esforço para ser uma mãe melhor e não pular etapas na vida dessa criança com informações adequadas, né? Com momentos de mãe adequado. Então, toda idade tem um momento adequado. E muito obrigada por ter vocês aqui. Natália, foi um prazer estar com vocês aqui. Eu espero de verdade que essa mensagem chegue no coração de quem precisa chegar. Tá bom, meninas? Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todas. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.